no Evangelho de Lucas, capítulo 10, Lucas 10, 38, nós vamos ler até o versículo de número 42. Diga assim comigo, por favor. Como tomar decisões sábias dentro da vontade de Deus. Sobre isso que vamos falar, que o Senhor vai falar conosco nesta noite. Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Diga ouvir a sua palavra. A palavra de Cristo. Versículo 40 diz assim: Marta, porém, andava preocupada. Diga, andava preocupada. Ocupado antes do tempo. Isso é a palavra preocupado. Ocupado, pré-ocupado. Não é? Marta, porém, andava preocupada, com muito serviço. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada ou inquieta com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte. Diga, Maria escolheu a boa parte. E diga assim: a qual não lhe será tirada. Amém? Essa é a palavra desta noite. Nós vamos falar de escolhas, nós vamos falar de decisões. Queridos, as nossas escolhas têm poder de interferir em nossas vidas. Diga assim comigo: toda escolha tem consequências. Amém? Algumas escolhas são eternas. Algumas escolhas são por muitos anos. Algumas escolhas são para pouco espaço de tempo. Mas algumas escolhas são eternas. E a escolha que você pode fazer hoje, nesta noite, pode ter um resultado, pode ter uma consequência de vida eterna ou não. Vida com o Senhor para sempre ou não. Jesus Cristo fez uma escolha. No Evangelho de João, no capítulo 15, o verso 16, diz assim: não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu, porém, escolhi a vós outros. E escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Aleluia. Portanto, você, cada um de nós, somos escolhas de Jesus Cristo. Você pode virar para o seu irmão e dizer isso? Você é uma escolha de Jesus. Olha que coisa tremenda. Sabia? Você sabia que você é uma escolha de Jesus? Não fui eu que escolhi ele. Nós falamos assim: eu me converti. Eu escolhi, eu aceitei Jesus. Ele que nos escolheu. Amém, queridos? Amém. Ele nos escolheu, ele nos regenerou, ele nos redimiu. Ele está nos santificando, ele nos justificou. Ele nos adotou como filhos de Deus, em Cristo. Somos adotados como filhos de Deus. Amém? De maneira que nós vamos falar a respeito disso. Temos a escolha aqui de Maria. Qual foi a escolha de Maria? Ser uma discípula, estar aos pés do Senhor, ser uma serva. Ela escolheu enfrentar críticas da própria casa, da própria irmã. Ser discípulo, ser servo de Jesus é tudo isso. É renunciar. Ela escolheu aquietar o seu coração para ouvir a voz de Deus. E muitas vezes nós estamos escolhendo ouvir a voz do mundo, os rumores de guerra, de tempestade. Olha, vem um vento aí. E nós ficamos dando ouvido para essas coisas. Maria não, ela escolheu aquietar-se, assentar-se aos pés do Mestre, do Senhor, para ouvir a voz do Senhor. Ela escolheu ser uma adoradora. Ela escolheu ser uma filha, uma serva. Ela escolheu estar numa posição de humildade abaixo. Enquanto que o mundo nos ensina a sermos fortes, firmes. Né?
Somos altivos. E Deus abomina o olhar altivo, o coração arrogante, a soberba, a prepotência dos corações. Jesus fala aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, verso 29. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vejam, a humildade é algo que pode ser aprendido. É aprendido com quem? Com o Senhor. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. De maneira que hoje nós vamos falar a respeito disso. Como tomar decisões sábias. Mas qual é a decisão sábia? É a decisão que está dentro da vontade de Deus. E a primeira coisa que eu queria falar são 7. São 7 princípios. A primeira coisa é que não se estribe no seu próprio entendimento. O autor de Provérbios vai dizer isso, Provérbios capítulo 3, verso 5. Eu vou ler aqui alguns textos, você não precisa abrir, se você quiser anotar. Provérbios 3, 5. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Jeremias, no capítulo 17, no verso 9, diz assim: o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nós não podemos tomar decisões, meus irmãos, baseado no nosso entendimento, no nosso coração natural. Mas nós precisamos tomar as decisões baixo de oração, de acordo com a palavra do Senhor, ouvindo conselheiros idôneos. A Bíblia ainda diz: não é bom decidir sem refletir, e peca quem é precipitado. Você é muito apressadinho para tomar suas escolhas? Nós estamos falando de todos os níveis da vida humana, de todos os aspectos. Decisões profissionais, carreira, decisões relacionais, casamento, decisões ministeriais, espirituais, familiares, mudança de casa, mudança de bairro, enfim, todas as decisões. Decisões diárias, decisões semanais, decisões anuais, decisões eternas, como falamos aqui. Escolhas. Nossa vida é feita de escolhas. Amém? E nós temos em Deus liberdade para tomar essas decisões, segundo a sua palavra. O limite da nossa escolha é a palavra. Deve ser a forma, o modelo, deve ser a palavra do Senhor. Então não se estribe no seu próprio entendimento. O que é o verbo estribar-se? Estribar-se, você imagina um peão, uma pessoa, pode ser o pastor Marcelo, tentando montar num cavalo, e ele vai usar ali um lugar onde ele vai apoiar o pé. Ele vai fundamentar o peso, ele vai apoiar o peso de todo o seu corpo para montar no animal. Isso é o estribo. Então é daqui que sai: não se estribe no vosso entendimento. Será que nós não estamos tomando decisões segundo o nosso entendimento, antes de consultar o Senhor? Antes de avaliar o que a palavra de Deus fala a respeito daquilo? Segundo princípio, tomar decisões andando na luz. Diga: andar na luz. 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1, verso 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus. Epístola de João, né? Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 5 e 6. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Não há trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Deus, com Ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Graças a Deus. Quem está nas trevas não enxerga um palmo que está à frente. Muitas vezes nós queremos, num quarto escuro, tomar uma decisão importantíssima para as nossas vidas, fazendo uma analogia. Mas a palavra de Deus nos aconselha, nos exorta, nos admoesta a andarmos na luz, andarmos com comunhão com Cristo. E isso é uma palavra, é uma exortação tremenda, é uma exortação, uma palavra bastante dura, porque
Ainda hoje eu falava com a pastora Salete, que é a pastora missionária lá da IPI, pelo telefone de Rolândia, e nós estamos conversando isso sobre a igreja do Senhor, sobre o corpo de Cristo, sobre como está banalizado falar eu sou cristão, mas ao mesmo tempo eu sou cristão de uma maneira genérica, mas ao mesmo tempo o camarada, a pessoa está, não julgando a pessoa, mas você vê que a pessoa está nas trevas. A pessoa anda nas trevas. Porque, querido, uma coisa é você escorregar numa casca de banana, como eu sempre falo. O pecado é um acidente na vida do cristão ou do crente. O pecado acontece, a própria carta de João ele fala, aquele que diz que não peca já está pecando. Então aquele que diz que é perfeito se faz mentiroso. Não é disso, não é esse extremo, a perfeição. É o ar fariseu, é o ar julgador, não é essa a nossa posição. Mas também não falar que o cristão ia andar em trevas. E tomar as decisões totalmente baseadas nessa escuridão. De não conseguir ver, nós louvamos aqui, como que é o louvor? Filhos de Davi. Filhos de Davi, o que ele fala? Coloca nos meus olhos, quero te ver. Quero te ver. Então o texto está falando aqui. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas. Então, querido, se você está para tomar uma decisão na sua vida, pode ser que agora, essa semana, essa palavra não sirva para você, mas você pode ter certeza que essa palavra vai te servir sempre. Amém. Aquele momento você vai ter que tomar uma decisão muito importante na sua vida e você não está vendo nada, você não está enxergando, o seu coração está confuso. Em Colossenses 3,15, há um versículo que norteia muito a minha tomada de decisão. Diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. E quantas vezes nós tomamos decisões sem paz no coração? Não temos certeza, não oramos, não ouvimos, ou às vezes pedimos, mas não ouvimos a resposta do Senhor. Então as decisões têm que ser tomadas na luz de Cristo. Amém? Amém. Não em trevas. Se o irmão, se a irmã está em pecado, está andando em trevas, o Espírito Santo nos incomoda, nos constrange a nos prostrarmos de joelhos, nos prostrarmos com o coração, nos arrependermos e pedir perdão ao Senhor. E novamente vem a luz do Senhor. Amém? Amém. Porque o atributo de Deus é amor e ele é misericordioso. Então ele nos lava e nos purifica, por isso que fala aqui. Mas se andarmos na luz do 7, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Amém? Amém. Ele nos purifica, ele nos lava, abre os olhos espirituais. Aí nós enxergamos para tomar aquela decisão. Amém? Terceiro, a sua decisão, diga a sua decisão, a minha decisão, nunca pode contrariar a palavra de Deus. João capítulo 8, no versículo 31. Jesus fala a alguns judeus que haviam crido nele. O que ele diz para esses judeus? João 8, 31. Se permanecerdes na minha palavra, deixa eu esperar, os irmãos estão aí. João 8, deixa eu ir lá. João 8, 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Verdadeiramente. Se permanecer. Então, isso aqui eu posso. Isso aqui eu não posso. Essa página eu não quero. Eu não concordo com isso aqui não. Porque na minha casa é diferente, então vou virar essa página. Essa aqui é bacana. Recebe do Senhor a unção de Deus, o poder de Deus. Mas esse aqui eu não gosto, esse eu gosto. Você está selecionando, dentro da palavra de Deus, o que você vai obedecer. Isso não é ser verdadeiramente o discípulo de Cristo. Amém? Amém. O mais difícil possa parecer, pode ser para eu pregar essa palavra. Porque é. Né? Então, e no versículo 32 ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sua decisão nunca pode contrariar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que
nós não devemos nos colocar em julgo desigual com os incrédulos. Mas ele é tão gatinho, pastor. Ele é tão bonitão, mas ela é tão gatinha. Ela não crê em Jesus, ela não crê em Deus, mas ele é tão bom, mas ele é tão bonito. Você não pode contrariar as escrituras sagradas. A palavra de Deus diz que eu tenho que perdoar. Mesmo aquele que faz uma ferida no meu coração. Mas eu não vou perdoar, porque eu não gosto dele. Não está falando para você gostar ou não gostar, para você conversar. Você tem que perdoar, liberar perdão. Mas ele fez isso. Mas eu tenho que perdoar. Não é uma opção para o cristão. É um mandamento. Amém? E por aí vai. Se permanecerdes. Então quando uma decisão minha, do Marcelo, fere os princípios e valores da palavra, estou contrariando o discipulado de Jesus sobre a minha vida. Eu tenho que pensar, eu estou amando? Eu estou sendo misericordioso? Essa decisão é fruto de oração? Está de acordo com a palavra do Senhor? Às vezes o ministério pastoral nos propicia. Está na cara que aquela decisão é na carne, é na vontade do entendimento do coração daquela pessoa. Está na cara que aquele jovem, aquela jovem, aquele ancião está tomando uma decisão baseada no seu coração, na sua vontade, e não na vontade do Senhor, porque está contrariando as escrituras sagradas. E aí se o pastor, se o conselheiro fala que... Mas nós temos que ter sabedoria até mesmo para aconselhar. Amém, meus irmãos? Quarto, não tema o homem, tema a Deus. As suas decisões têm que ser, antes de tudo, baseadas no temor de Deus. Ah, mas aqui que vão pensar, mas o que aquele vai falar aquilo? Sabe, nós somos, muitas vezes, o crente, ele é joguete de manipulação na mão das pessoas. Ah, mas a minha filhinha, a gente está numa festa, todo mundo bebe, todo mundo dança. Aqui, eu sou pai, mas todo mundo enche a cara ali na balada. E minha filhinha quer que eu dance também, que eu caia no funkão lá. E aí, o que eu faço, pastor? Eu estou dando exemplos que estão surgindo agora, tá? Não são nada premeditado. São exemplos. Todo mundo faz. Todo mundo comete uma mentirinha. Ah, o que tem? O pastor Vicente é muito radical. A Soninha é muito radical. Né? O que tem em mentir um pouquinho? Não tem problema nenhum. Quem que é o pai da mentira? Né? Então a gente pode até acontecer de falhar, de pecar, de abusar na nossa espiritualidade, na nossa santidade, mas nós temos um norte, nós temos uma direção, nós temos princípios e temos valores que estão na tábua do nosso coração, que são implantados pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que tem que nortear a minha vida. Em Mateus 10, 28, eu quero ler esse texto com você, diz assim, vou correr um pouquinho, tá, irmãos? Mateus 10, 28, e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Quem que você está temendo? Você está cedendo? Você está cedendo para a rodinha de amigos? Para a pressão familiar? Você está colocando a sua santidade, a sua vida espiritual, a decisão que pode ser eterna, que pode durar a vida inteira nessa vida, ou pode até ser eterna, por conta de uma manipulação, de uma pressão, por conta de um menear da cabeça, tipo, não tem nada a ver essa crente aí. Não tem nada a ver, tinha que ir, tinha que fazer mesmo. Tinha que ficar mesmo, ficar com todos, ficar com todas. O que tem? Dar uma cheirada? O que tem? Dar uma pecadinha? Né? É assim que o mundo nos serve. Vamos falar a verdade. E com todo amor, com toda a sabedoria, com toda a postura de cristão que você é, que a palavra cristão é pequeno Cristo, né? Seguidor de Jesus, negando a si mesmo, tomando a sua cruz, aí seguindo a Jesus, porque é isso que ele falou, aquele que quiser me seguir, primeiro negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então me siga. Então se o Marcelo, o velho Marcelo, quiser ressurgir, se eu der espaço para a minha carne, para minhas vontades, para os prazeres da minha carne, que é corpo de pecado, eu jamais vou permanecer na palavra do Senhor. E minhas decisões, as minhas escolhas fatalmente serão nas trevas. E o que eu vou colher disso?
Aí o que acontece, gente? Semeamos e colhemos coisas conforme a semente. Colhemos coisas ruins dentro de casa, no trabalho, na vida financeira, porque compramos, gastamos mais do que podemos, porque muitas vezes somos irresponsáveis, inconsequentes, tratamos mal as pessoas, semeamos espada, queremos colher abraço, e não é assim. Semeamos muitas vezes xingamento, desrespeito, aqueles que deveríamos honrar, e queremos colher confete, palavras agradáveis. Não somos assim? Todos nós somos. Mas a palavra de Deus diz assim: de Deus não se zomba. Aquilo, pois, que o homem semear, isso ele colherá. Não dá para se escarnecer de Deus. Você pode enganar a mim, o pastor, você pode enganar o Binho, você pode enganar a irmã, você pode enganar as pessoas, o seu patrão, o seu professor, os seus pais, mas Deus não se deixa escarnecer. Amém, queridos? Amém. Então, eu tenho que temer a Deus, não temer o homem. Sim, eu tenho que respeitar o homem, eu tenho que respeitar o próximo, eu tenho que amar o próximo. Não é? Provérbios 29 e 25, vamos ver o que diz esse texto. Deixa eu rapidinho. Provérbios 29 e 25. Eu anotei bastante textos aqui, eu creio que não vai dar para nós lermos todos. O receio do homem lhe arma laços, mas o que confia no Senhor está seguro. Amém? Então eu tenho que confiar no Senhor. Não interessa o que o homem, como ele vai me julgar. Importa antes que eu obedeça a Deus do que ao homem. O apóstolo Paulo fala isso. Não ceda, não aceite manipulação ou pressão. Aquilo que você entende como certo, correto, baseado nas Escrituras, no amor de Deus, né? Sempre seja brando para instruir e para repreender e exortar. A palavra de Deus diz isso, Paulo fala a Timóteo. O servo de Deus não deve viver a contender. Ele deve ser brando para instruir e até mesmo para exortar. Acontece que nós somos muitas vezes agressivos demais quando somos contrariados. E a igreja deste século, a igreja dessa última década, está querendo comprar certas brigas com muita agressividade. E as pessoas, o mundo quer ver em nós este amor, que é pregado aqui, que é ministrado aqui, este abraço. Então nós temos que nos posicionar, sim. Nós temos que nos posicionar contra o pecado. Não é? Estamos falando aqui, temos que andar na luz. Mas nós temos que saber falar com as pessoas. Um jeito. Mesmo que as pessoas não concordem conosco. Muitos na sociedade não concordam com os meus posicionamentos. Até mesmo na minha família. Mas eu vou sair no muque, no braço? Às vezes visões teológicas diferentes. Temos que respeitar. Acima de tudo tem que vir o amor. Amém, queridos? Quinto, honre a autoridade. A sua decisão sempre tem que ser baseada honrando a autoridade. Romanos 13, 1. Olha o que diz Paulo à igreja de Roma. Toda alma ou todo homem esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Vou correr. Está falando de autoridades civis, se você ler o contexto todo de Romanos 13. Hebreus capítulo 13. Você anota aí, porque agora você não vai conseguir acompanhar talvez. Hebreus capítulo 13, verso 17. Obedecei a vossos pastores, ou guias, ou líderes. Obedecei aos vossos pastores, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Nossa, mas tem isso na Bíblia? Tem que obedecer pastor? Tem, irmão. Tem sim. E eu tenho que obedecer o meu também. Eu tenho meu pastor é bravo, sabe? E ele é meu irmão mais velho, isso que é duro. Então obedecei vossos pastores, sendo-lhes submissos, porque eles velam. O que é velar? É cuidar, porque eles cuidam das vossas almas, como quem há de prestar contas delas. O pastor ele tem uma obrigação, ele tem uma função de prestar contas a Deus pelas almas. Amém? Você pensa que ser pastor é igual ficar só jogando videogame? Prestar conta. Responsabilidade. Não é brinquedo não, né, pastorzão? Efésios capítulo 6.
Efésios capítulo 6, verso 1. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Sobre a terra. Amém? Amém. Autoridade, honrar a autoridade civil, honrar os pais, pai e mãe, obedecer seus pastores, honrar seus pastores, seus líderes espirituais. Então, minhas decisões, a minha decisão tem que ser baseada nisso aqui. Não, meu pastor não concorda, meu pai não concorda, mas eu vou. Minha professora não concorda, mas eu faço. Perdeu o bem. Obrigado. Amém, queridos? Sexto, busque conselho de pessoas idôneas. Nós temos que, eu falei já, as nossas decisões têm que ser baseadas na palavra de Deus, elas não podem contrariar a palavra de Deus, elas têm que ser debaixo de oração. Falar com o Senhor, vai falar com o seu pai, vai falar com o Criador sobre essa situação aí, meu irmão. Minha irmã, vai falar com Deus. Mas fala, mas espera, viu? Às vezes a gente fala, ela está levantando, já está agindo. Mas eu já orei, pastor. Eu já fiz muitas vezes. Ansiedade. Levanta do joelho, já está decidido, já está resolvido já. Deus nem falou. Deus está quieto, ele ia falar, você já levantou. E já está resolvendo, já está resolvido. Já tomei decisão. É assim, nós somos assim. E depois dá com os burros na água, né? Eu ouvi esse ditado. Tá tudo lá. Os burros e com a carroça. Carroça, tudo. Não é? Então, eu preciso buscar conselho de pessoas idôneas. Eu preciso buscar conselho de Deus, ouvir a voz do Espírito. Preciso ver os princípios da palavra, não contrariar os princípios. Mas eu preciso também entender que Deus usa pessoas como instrumentos para a minha vida e para a sua vida. Amém? Que são os conselheiros. E Provérbios fala tantos versículos a respeito disso. Na multidão de conselheiros, há sabedoria. Aonde não há conselhos, se frustram os projetos. Existem inúmeros versículos aqui que eu estava avaliando, e muitos versículos mesmo. Eu quero ler pelo menos um, Provérbios 15 e 22. Então, quem são as pessoas que você vai procurar? Quem você está ouvindo conselho? A pessoa mal conhece a palavra, ou conhece e não vive. Né? Da amiga ali da esquina, da pessoa ali que vive na rua ali, não tem... Está falando para você se aconselhar sobre o seu casamento, mas ele mesmo não tem casamento. Não, né? Como é que é esse negócio? Então toma cuidado. Tem testemunho de vida para te aconselhar? Tem experiência na área? Onde não há, Provérbios 15, 22, onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros se estabelecem. É isso mesmo. Amém, queridos? Então, normalmente, os seus pais... Normalmente os nossos amigos, irmãos em Cristo, pessoas mais maduras, pessoas de oração, pessoas que você sabe que têm um testemunho de vida cristã verdadeiramente, têm intimidade com o Senhor. São esses que nós temos que buscar ajuda. Se você está procurando ajuda, por exemplo, numa área específica de área profissional, alguém que tem experiência naquela área, alguém que já viveu, não é? Então esse é o norte, essa é a direção. Sétimo e último. Como tomar decisões sábias dentro da vontade de Deus. Sétimo e último princípio. Escolha, como Maria, a boa parte. Amém? Então eu quero ler de novo Lucas capítulo 10, para nós encerrarmos aqui a nossa meditação. Lucas capítulo 10, no versículo 42, para frisarmos bem, ficar bem frisado em nossa mente o que essa mulher escolheu, como ela escolheu, qual é a posição dela, que essa seja a sua posição, que esses sejam os seus critérios, os seus valores. Lucas 10, 42. Entretanto, Jesus falando a respeito da decisão, da escolha de Maria. Entretanto, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte. Olha que palavra tremenda, tem falado muito ao meu coração esses dias. Não é? Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus não vai tirar dessa posição do servo dele. Jesus não vai te tirar dos pés dele. Jesus não vai mandar a sua discípula se levantar e andar pelas próprias pernas. Jesus não vai te abandonar sem resposta. Amém, queridos? Amém. Então vamos para os pés do Senhor. Está aflito?
está ansioso, as coisas não estão dando certo, vamos para os pés do Senhor. Lugar de humildade. Lugar onde nós olhamos de baixo para cima. Lugar onde nós temos que levantar os nossos olhos e depender e confiar somente no Senhor. Amém, queridos? É nos pés de Jesus, quedando-se, prostrando-se, sinal de humilhação, de honra, respeito, de confiança, de discipulado, de aprendiz, de aprendizado. Porque, meus queridos, a igreja, nós precisamos passar pela cruz. Muitas vezes eu tento fugir da cruz. Muitas vezes eu tenho certeza que você também tem tentado fugir da cruz. E nós, a palavra de Deus nos ensina que há duas cruzes. Há a cruz de Jesus, onde ele já foi crucificado, onde ele já fez a obra expiatória, onde ele já entregou ali o seu espírito e disse: está consumado. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Ele foi crucificado, segundo Romanos, no capítulo 6, para nos justificar. E ressuscitou para nos dar a possibilidade de uma novidade de vida e termos vida eterna com o Pai. Mas há também essa mesma palavra, esse mesmo evangelho diz que há também uma cruz para mim. Romanos capítulo 6 diz: em semelhança da morte de Jesus, nós também pelo batismo somos sepultados. Nós somos mortos pelo batismo. Quando descemos ali nas águas, isso representa, significa que estamos morrendo para o pecado e para o mundo. E quando emergimos, saímos das águas, isso representa que estamos ressuscitando juntamente com Cristo para uma novidade de vida. Aleluia! Porque aquele que morre está justificado do pecado. Nós estamos justificados pela cruz de Jesus. Mas essa mesma palavra diz que nós também temos a nossa cruz. O mesmo evangelho que fala da cruz de Jesus, fala também da minha cruz, que eu tenho que tomar. E meus irmãos, cruz não é um instrumento, um símbolo para ficar pendurado no pescoço. Nada contra quem faz isso, não está errado. Mas não é somente um objeto para ficar no pescoço. Cruz não é para pintar a bandeira ou o símbolo de uma igreja, de uma denominação, pintar ali o boletinzinho da igreja. Cruz é instrumento de morte. E morte mais humilhante e mais horrorosa que o ser humano possa passar. E se Jesus mandou nós pegarmos, tomarmos a nossa cruz, é porque nós temos que ter essa experiência. Porque não dá para seguirmos Jesus com o nosso eu inflado. Olha aqui, nada pode substituir a cruz que eu e você temos que carregar e viver e morrer através dessa cruz. Por isso Paulo vai dizer em Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, eu estou crucificado com Cristo. Logo, aí ele chega a uma conclusão: não sou eu quem vivo. O Marcelo não vive mais. Como é que é o seu nome, querido? Esqueci. Maria. Maria, não é a Maria que vive mais, mas Cristo vive em mim. A Maria diz: Cristo vive em mim. E aí o meu fardo, o meu jugo é diferente. E eu me esqueço disso constantemente. Você se esquece disso constantemente. Você novamente pega o seu eu para tomar vida. E aí as coisas ficam muito complicadas. Então a Valéria tem que morrer, a Isabel tem que morrer, o César tem que morrer, o Gustavo, a Jaqueline tem que morrer. Todos nós temos que morrer juntamente com Cristo para uma nova vida. E as coisas mudam completamente. Nossa vida espiritual, nossa vida aqui. Amém, queridos? Amém. E este viver, que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Oh, glória! Que coisa linda! A experiência da cruz. Eu estou crucificado. Amém? Amém. Escolha segundo a vontade do Senhor. Boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Amém. Não se conforme mais com este mundo. Não tome decisão baseada naquilo que o seu vizinho acha. O que ele acha, amém, respeite. Mas se está fora disso aqui, não. Tenha a sua identidade em Cristo, no Senhor. Você não precisa copiar nada de ninguém. Escute, ouça aqui.
Nós estamos encerrando já. Você não precisa, para ser feliz, copiar nada de ninguém. Eu não preciso ser como ele chama? Como o Henrique, para ser feliz. Por mais que o Henrique seja bonito, seja um astro do futebol, seja o que quer que seja, eu não preciso. Porque a escolha de Jesus foi pela minha vida. E isso é suficiente para que eu tenha identidade, personalidade, domínio próprio. Amém, queridos? Amém. Precisa entender isso, eu preciso entender isso. Nós somos muito volúveis, somos muito copiadores, somos muito influenciáveis. E é nisso que erramos muitas vezes. Cedemos às influências externas com muita facilidade. E olha, existem profissionais especializados em marketing, em técnicas para vender, para que você compre muito mais do que você possa pagar. E não é só, eu estou falando na vida profissional e financeira, estou falando em todas as áreas. Existem pessoas, existem homens e mulheres capacitados, treinados, muitas vezes geridos pelo inimigo, para desviar os crentes dessa palavra. E essa era uma preocupação tremenda de Paulo, quando ele defendia a fé, quando ele defendia a sã doutrina. Ele se preocupava com isso. Com a igreja estar passando da cruz, querendo viver um cristianismo raso, sem a experiência de cruz e ressurreição do Senhor. Amém? Amém. Viver a fé em Cristo é viver a morte e a ressurreição todos os dias. E eu tenho tentado me lembrar, pedir para o Senhor, para o Espírito Santo, me lembre que eu estou morto. Eu estou mortinho da Silva. O Marcelo já foi sepultado, o Marcelão. Eu estou morto. Eu morri. Agora, quem vive aqui é Cristo. O Senhor dirige as suas decisões. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.